A missão de Nelson Mandela foi a de cultivar um grande jardim, onde todas as flores, independente da cor, tinham o mesmo valor: plantas, árvores, frutos. Regar diariamente esse jardim sem desejar nada em troca foi a missão de Mandela. Podar, se necessário, abrir novos caminhos, cuidar, acarinhar, fazer o despertar das consciências, na luta permanente contra todo tipo de preconceito. Todo tipo de preconceito. Ali está Nelson Mandela. Um jardim onde os homens sejam iguais entre os seus iguais. Onde a liberdade cante suas cantigas de embalar, de ninar. Onde o beijo resgate a essência das relações humanas. Onde o abraço conviva lado a lado com as pessoas, com as suas diferenças de raça, levando fé, respeito e esperança para todo um planeta. Esse foi e é Nelson Mandela, porque as suas ideias, os seus ideais, as suas mensagens lindas ficarão sempre a brilhar junto e à frente de cada um de nós. Esse foi Nelson Mandela, um africano de todas as cores e sabedoria, um homem que teve a feliz missão e vitorioso de cultivar esse jardim da igualdade. Assim é a vida. E nós temos que compreender porque buscamos todos, que a eternidade seja nas causas e não nas coisas. Nelson Mandela é o símbolo das melhores causas da humanidade. E Mandela fez uma grande diferença na vida do povo africano e na vida de todos nós. Com sua luta, com seu exemplo, com sua vida. Que continue viva por muito tempo entre nós, todas as lições, tudo aquilo que Mandela viveu, continue na memória de todos nós. Não só nós que estamos hoje aqui, mas aqueles que virão, que nos substituirão, que mantenham sempre viva a vida e a história de Nelson Mandela. Descanse em paz, Mandiba, e que a sua luz, seus ensinamentos, iluminem sempre os nossos caminhos e, principalmente, os caminhos de todos os governantes, de todos os países que precisam ter a paz, a sensibilidade e a vontade de promover a união interna nos seus países para que o mundo possa ser cada vez melhor para toda a população. É isso que o mundo precisa, é de paz. E essa paz, Mandela nos ensinou muito bem como produzi-la. Não com palavras, porque com palavras é muito fácil, mas o fez com exemplo, com uma luta sem armas, sem briga. Uma luta de vontade, não uma luta armada, mas uma luta de ideais, uma luta de ações que uniu o povo do mundo inteiro com relação à democracia e à liberdade na África do Sul. Eu pedi à minha assessoria de gabinete que procurasse resgatar algumas posições minhas ao longo do tempo sobre o apartheid, que é, sem dúvida, o ponto fundamental que foi tido para afirmar a personalidade de Mandela. Eu ouvi de Helmut Schmidt, que foi chanceler da Alemanha, cargo que podemos dizer que corresponde a chefe de governo, uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia: ninguém governa o tempo que governa. Os fatos, eles surgem e deles
emergir os grandes homens. Foi assim quando, nos Estados Unidos, a confrontação da escravidão negra exigiu que aparecesse, e apareceu, Abraham Lincoln. Do caso do apartheid, ele foi se processando até que surgisse um grande homem que, sem dúvida alguma, ocupou a história do século XX, que foi Nelson Mandela. Há coisas que na humanidade elas chocam profundamente e que marcam pela maneira cruel pela qual nós jamais imaginávamos ou imaginamos que o gênero humano fosse capaz de fazer. Por exemplo, a escravidão. Eu sempre repito, nada mancha mais a história do Brasil e não se tem como retirar do que esse período da escravidão. O Holocausto. Quando olhamos aquelas cenas, ficamos sem saber e sem explicar por que o homem chegou a fazer aquilo. E outra causa dessa mesma magnitude é o apartheid, talvez com mais tempo e maior intensidade. É uma teoria pela qual foi constituída na África do Sul, pela colonização que foi holandesa, inglesa, com uma pequena participação belga, criou até uma língua que é o afrikaner, e que estabeleceu que se devia separar negros e brancos, estabelecendo já que não só uma barreira invisível do preconceito, mas também uma barreira física que se constituiu separando todas a convivência, transporte, educação, moradia, como se o território pudesse ser assim dividido. E isso determinava também uma atitude pessoal das pessoas para constituir uma coisa anti-humana, que é, quer dizer, uma mensagem pela qual o gosto da convivência, que talvez seja a coisa maior que tenha no gosto da vida, de separar pela cor os homens. Quero dizer a Vossa Excelência que sempre fui um homem sensibilizado na minha vida inteira pelo problema da raça negra. Vossa Excelência tem tido testemunho aqui. Durante o tempo que convivemos. Mas, ao longo da minha vida, faz parte do meu ser essa revolta, que eu posso dizer que ela nasceu com o estudo da história brasileira, no caso da escravidão. Eu, desde aquele tempo em que pude começar a estudar e que tive contato com a escravidão, eu realmente tomei e me formei de uma revolta profunda contra, posso dizer, a história, aquela parte da história, e também uma simpatia profunda pela raça negra. Conheci ainda, Deus me deu longa vida, filhos de escravos, dentro da minha família, dentro da minha casa no interior do Maranhão.
e por eles tinha um afeto muito grande. Sobre o apartheid, que é ponto fundamental do Mandela, eu quero dizer que ele, hoje, quando ele desaparece, ele não era mais corpo, não era mais espírito, não era mais sangue, não era mais ossos. Mandela, há muito tempo que ele entrou para a história como um símbolo, e os símbolos são eternos. Eles não se destroem. Até a pedra, muitas vezes, pode ser destruída, mas um símbolo, jamais ele pode ser destruído. E Mandela foi esse símbolo. Porque a política exige de cada um de nós que exerce a política um sacrifício muito grande. Ela nos suga, ela tira da gente, muitas vezes, tudo. Das menores coisas que ela pode tirar, primeiro é a convivência com a família, os dias que se tira da família, da esposa, dos filhos. Ela nos tira momentos em que nós temos que sofrer e, às vezes, suportar ofensas, destruição de conceitos morais. Ela exige tudo. Chega a exigir de nós políticos a própria vida. E por isso a política é cruel. E de Mandela, ela exigiu, em primeiro lugar, ela exigiu a liberdade. Ela exigiu dele tudo. O sacrifício humano, a destruição da pessoa humana para ser símbolo de uma causa. Em todo o período em que esteve preso, não se tornou vítima das injustiças cometidas contra ele. Não há dúvidas de que ele foi uma fonte inesgotável de solidariedade e o seu legado estará sempre presente na construção da história. Concluo a minha breve fala, senhor presidente, com a seguinte frase de Mandela: durante a minha vida, dediquei-me a essa luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca, lutei contra a dominação negra. Acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática, na qual as pessoas vivam juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e realizar. E ele viveu. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Esse era Nelson Mandela. Mandela nos deixa, mas a sua luta por um mundo mais justo continua. Em nome do meu partido, de todas as lideranças, do vice-presidente da República, Michel Temer, do presidente do Senado do Congresso Nacional, Renan Calheiros, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves, e de todos os senadores, deputados do PMDB, de todos os políticos do meu partido, as nossas mais profundas condolências, votos de pesares, e que o povo africano continue de cabeça erguida lutando pelos ideais de Nelson Mandela. E antes de encerrar, queria parabenizar o presidente Sarney pelo brilhantíssimo pronunciamento que fez a respeito da vida, da trajetória, da história de Nelson Mandela.